Tem uma outra informação, um outro destaque que repercutiu muito durante a tarde. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro se manifestou nas redes sociais sobre a polêmica envolvendo os recursos do filme Dark Horse. A nossa produção, inclusive, separou esse trecho. Acompanhe. Com o dinheiro dos recursos da ação conservadora, eu peguei 350 mil reais, transformei em cerca de 50 mil dólares e mandei para os Estados Unidos. Por quê? Para garantir o contrato com um diretor de Hollywood, para que ele pudesse fazer o roteiro, começar a rascunhar, desenhar essa história que lá na frente, se conseguíssemos um investidor, né, ou um grupo de investidores, fazer o filme acontecer. Então a gente conseguiu segurar diretor de Hollywood 2 anos com esse contrato. Que eu fui um louco, que eu coloquei todo o risco somente para mim. Estava chegando no final desse contrato. Nós iríamos perder o diretor de Hollywood quando surgiu a possibilidade de um grande investidor vir a nos ajudar a fazer o filme, que depois acabou sendo, né, um pool, vários investidores. Então, não tem nada além disso. Tá aí a publicação de Eduardo Bolsonaro explicando a conexão dos integrantes da família, especialmente a participação dele, e conectando as notícias que saíram às articulações dele para conseguir os profissionais adequados para a produção e realização desse filme Dark Horse, que conta a vida do pai, né? É uma biografia de Jair Bolsonaro. Chamar Roberto Mota para trazer suas impressões. São tantas notícias, informações, números, versões em relação a esse episódio, né, Mota? E aí, no meio tem o filme Dark Horse, que é uma obra audiovisual produzida nos Estados Unidos, com profissionais norte-americanos, estrangeiros principalmente, e parte do recurso pago em dólar, né? Afinal, ainda que muitos investidores tenham feito as contribuições e os aportes em reais, os pagamentos são feitos em dólares pelo filme estar sendo rodado no exterior. Mas o que achou dessa fala, essa explicação de Eduardo Bolsonaro, reforçando que não teria nada de irregular, e a maneira como os veículos de comunicação e outras figuras da política têm tratado do caso? Cariato, a explicação do Eduardo faz todo sentido, é uma explicação que tem lógica, e não há nada nos documentos divulgados que diga que essa explicação não é verdadeira. Ontem eu comentei aqui, o Intercept está seguindo a receita habitual de fatiamento de escândalos. Eles devem ter uma grande quantidade de material, a gente não sabe quem deu para eles isso, eles fatiam, selecionam e publicam os pedaços que interessam. E aí eles mesmos vão juntando os pedaços e criando uma narrativa. Publica um pedaço hoje, deixa repercutir, espera as reações, amanhã publica um outro pedaço. E o tom é sempre de escândalo, dando a entender que coisas graves aconteceram. Embora, como a gente já disse aqui, até agora não há evidência nenhuma de nada errado. Não há evidência de que nenhum crime foi cometido. Agora sai essa informação aí de que Eduardo seria um dos produtores executivos. O que isso significa? Ninguém sabe ao certo, porque ninguém entende muito bem desse negócio de cinema, a maioria das pessoas, ninguém sabe muito bem o que é que um produtor executivo faz. No documento que o Intercept listou, um contrato, tem uma lista enorme de tarefas lá. E o próprio Intercept diz, olha, eu não sei, nós não sabemos disso aqui, o que foi exatamente feito. Mais uma vez, não se sabe o que exatamente aconteceu, mas o importante é divulgar com uma manchete escandalosa. E o objetivo dessas matérias já foi plenamente atingido, porque ninguém fala sobre outro assunto hoje no Brasil. O foco do escândalo do Banco Master, que estava em outro lugar, vocês lembram onde estava o foco do escândalo do Banco Master? Ele mudou para Flávio e Eduardo Bolsonaro. Então, eu acho que em algum lugar alguém já pode dizer: missão dada, missão cumprida.
E Eduardo Bolsonaro também criticou a reportagem publicada pelo The Intercept Brasil. Segundo ele, o objetivo é arruinar a pré-candidatura do irmão, Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar. O Intercept está fazendo um vazamento seletivo, algo criminoso para tentar assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro, porque ele lidera as pesquisas para presidente. Não tem nada de legal, nada de irregular. Mas ainda assim, eles vão tentar emplacar as suas narrativas, se apegando a termos técnicos, para tentar manipular você a imaginar que nós estamos mentindo. Tá aí esse trecho da fala de Eduardo Bolsonaro dizendo que o site fez um vazamento seletivo, criminoso, com o objetivo de prejudicar Flávio Bolsonaro e sua pré-candidatura. Você, Dávila, faz sentido a declaração, a defesa de Eduardo Bolsonaro, mas é preciso também destacar que Flávio talvez tenha cometido algum erro, principalmente em não revelar para os seus apoiadores alguma conexão ou contatos que ele teve com o Vorcaro, talvez, né? Caniato, essa história está cada dia mais enrolada e mais mal explicada. A única forma de parar um boato é mostrar a verdade, é ser transparente. Mostre todos do dinheiro levantado do filme, os recibos, para quem que foi dado, quando foi pago. Agora, a sequência de fatos nesses últimos dias é uma tragédia. E aí você pega uma publicação que vai fazendo essa divulgação seletiva e isso, evidentemente, começa a soar como verdade. Primeiro, o senador Flávio Bolsonaro diz que era tudo mentira, que não tinha dinheiro do Banco Master. Segundo, diz que não conhecia Vorcaro. De repente, ele conhece Vorcaro, tem trocas de mensagem até mostrando certa intimidade com Vorcaro. Disse que recebeu o dinheiro. Aí disse que o dinheiro foi dado a uma produtora. Aí o dia seguinte a produtora disse que não recebeu um centavo do dinheiro. Aí descobre que esse dinheiro foi enviado por uma empresa lá nos Estados Unidos, onde estava o nome de Eduardo Bolsonaro como um produtor executivo. Então, tudo isso que vem a conta-gota mostra uma situação de ausência de transparência. E quando não há transparência, há sim esse mal-estar que fica no ar, que tem coisa errada por trás. Então, não é só a questão dos fatos, é a questão como os fatos vêm sendo desvendados ao longo do tempo. Mostra, sim, uma pessoa enrolada que não consegue explicar uma coisa que deveria ser uma transação óbvia. Bom, se levantei dinheiro, está aqui os recibos, o dinheiro está aqui, o filme está sendo feito, é isso aqui, acabou. Mas por que isso não existe? E hoje existem outras declarações do senador Flávio Bolsonaro dizendo que, não, capaz que tenha outras ligações, outros contatos meus com o Vorcaro. Ou seja, está cada dia mais enrolado. O tal do filme Dark Horse fez um segundo filme no Brasil, que pode chamar-se de o filme do Rocambole. Cada dia esse negócio está mais enrolado, mais esquisito, e isso evidentemente debilita a campanha e a credibilidade da campanha de Flávio Bolsonaro. Pois é, o que a gente tem observado é que Flávio, acho que talvez por conta das muitas análises e cobranças dos jornalistas, dos nossos analistas, sobre a necessidade de ser transparente, Flávio ontem concedeu entrevista a um canal de notícias. Hoje, uma nova entrevista à tarde, inclusive para esse canal de notícias no dia de hoje, o Flávio Bolsonaro fez uma menção a esse contrato. E ele disse que esse contrato era antigo e diferente do documento válido para a produção, ou seja, tem um contrato que foi firmado depois. Então essa é a primeira minuta, então há alterações feitas nas versões dos contratos. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo analisar essa situação que envolve o contrato, as informações divulgadas pelo Intercept, as justificativas de Eduardo Bolsonaro e a dúvida que paira, né? Os veículos de comunicação se debruçam, tentam conectar os pontos, mas como disse o Dávila, é uma história enrolada, né? Muito enrolada, e o pior é que eles próprios estão enrolando a história mais do que era necessário.
O que faltou desde o início era transparência, porque quando você se organiza como uma empresa ou como um produtor para fazer um filme de uma história que alguém está interessado em fazer, tem contato em Hollywood e tal, não tem problema nenhum, é atividade absolutamente regular, não é por aí que vai ter um grande escândalo. Onde é que está o grande problema? É não ter sido transparente desde o início. Até porque esse assunto começou a enrolar de tal maneira e a gente vai vendo, cada hora tem uma nova informação, aí vai se remendando porque revelam alguma outra coisa, aí vai explicando. Isso fica muito feio. Do que se está falando aqui, se houve irregularidade, então, por exemplo, se houve um repasse de dinheiro de Daniel Vorcaro para, de alguma forma, direto ou indiretamente, custear a realização desse filme, porque houve uma troca de favores e aí houve uma atuação do senador Flávio Bolsonaro para favorecer... Isso tem que ser investigado pelas autoridades competentes, as explicações têm que ser dadas durante a investigação. Isso é um tema. Mas o que nós estamos analisando aqui é qual é o impacto deste rolo para a eleição presidencial desse ano. E o impacto houve justamente pela falta de transparência, pela falta de sinceridade com o eleitor. O eleitor está sem paciência para ser feito de trouxa. Então não adianta tratar o eleitor como um boboca. O eleitor, ele demanda que você seja sincero. Você, como candidato, você tem que ser sincero. Olha, pessoal, estão falando sobre esse assunto é assim, ó, A, B, C, D, E e F, o dinheiro foi para cá, foi para lá, foi assim que aconteceu, nós não tínhamos absolutamente nenhuma razão para desconfiar. Ele dá lá as justificativas que ele quiser e tá tudo certo, vida que segue. Se tiver alguma coisa a ser investigada, será investigada. Mas não, aí fica fazendo esse sabão e vai para lá e vai para cá. Obviamente isso é uma sequência de vazamentos que ainda vão acontecer, outros aspectos, alguns talvez relevantes, a maioria provavelmente irrelevantes, mas é assim que a dinâmica acontece. Esse pessoal sabe fazer maldade. Afinal de contas, a esquerda brasileira comanda o país há décadas. Então, eles sabem como fazer maldade. Se eles têm uma história para queimar o inimigo, eles vão, soltam lá um pedacinho, aí deixa o sujeito vir, se explica, aí eles vão, soltam mais outro pedaço, que é para já deixar ali aquela justificativa inválida e até a pessoa se queimar inteira. Então, não é possível de pessoas que estão jogando esse jogo, que estão em primeiro colocado ali na pesquisa para vencer a eleição no segundo turno, que eles vão se deixar enrolar por uma estratégia manjada da esquerda brasileira. Porque se estão se deixando enrolar por isso, é sinal de que, primeiro, não tem equipe para fazer uma campanha presidencial vitoriosa. Segundo, eles não estão preparados para jogar esse jogo, o que seria uma coisa assim surpreendente. Afinal de contas, a própria família, através do pai Jair Bolsonaro, esteve no poder por 4 anos. Então, assim, resumindo, Candidato, uma confusão que me parece completamente desnecessária. Chamar o Bruno Musa trazer as impressões dele. Antes disso, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas. Musa, durante a tarde você trouxe no nosso grupo interno ali de notícias destaques a respeito das manifestações de Flávio Bolsonaro, né? Para os veículos de imprensa, ele mencionando a reportagem do Intercept, o segundo texto divulgado pelo site, depois o anúncio de que Eduardo Bolsonaro iria explicar a participação dele na captação de recursos. Enfim, como você tem visto essas informações soltadas em pílulas e também as explicações de maneira segmentada, né? A cada informação divulgada, chega um dos integrantes da família, principalmente Flávio e Eduardo, e explicam aquela parte em especial. Não seria melhor uma coletiva de imprensa para contar absolutamente tudo? O início, meio e o fim? Qual a participação da família na produção, captação e articulação para a realização desse filme? Veja, Caniato, eu não sou jornalista, eu sou economista, mas vou dar a minha versão aqui a respeito disso de soltarem pílulas, como você está falando. Eu, enquanto, digamos, leitor, ouvinte,
não do Intercept, mas de qualquer meio de comunicação, eu não diria, e essa é uma opinião, Bruno Musa, se você tem uma informação importante a ser revelada para o país, um trabalho sério e profissional de jornalismo colocaria tudo às claras. É isso. Tem esse vídeo, tem essa matéria, tem esse contrato, tem isso. Me parece que soltar aos poucos essa pílula é uma estratégia de tentar desidratar um outro lado. Portanto, eu acho que, na minha opinião, não é um trabalho sério, não é um trabalho profissional. Consequentemente, afeta a confiança que eu deposito em um determinado portal ou site. Como eu falei, é a minha visão. E como nós aqui diariamente batemos na tecla da importância e necessidade da previsibilidade jurídica através de respeitar a Constituição, Caniato, eu sou aqui um dos primeiros que me sinto na obrigação de colocar. A Constituição fala que o ônus da prova cabe àquele que acusa. E aquele que está sendo apontado como suposto corrupto, ele tem o direito de se defender. Então vamos dar nome aos bois. Se a Intercept está colocando isso em pílulas, cabe a ela a obrigatoriedade de mostrar, portanto, tudo isso que ela está colocando em pílulas, que deveria ser uma carta aberta. Enquanto isso, aqueles que estão sendo acusados devem ter o direito de se defender e mostrar tudo isso para a população. Olha, do que estão acusando não é verdade. Aqui estão os contratos, aqui estão as notas, aqui estão os responsáveis por tudo isso que aconteceu. Deixe as claras. Agora, algum ponto chama atenção, que foi o que nós mencionamos ontem. Para mim, basicamente, 2 pontos chamam a atenção que cabem à obrigação do esclarecimento, que é justamente o seguinte: o primeiro ponto, ele mentiu. Por que é que o Flávio Bolsonaro mentiu quando ele falou que não tinha nenhuma ligação do financiamento do Vorcaro com o filme? O financiamento em si não configura nenhuma ilicitude. Então, por que é que ele mentiu? Vamos deixar ele falar e provar, então, o ponto dele. Ótimo. Quero muito que isso aconteça. O segundo ponto é aquela conversa um dia antes dele ser preso, em que ele falou: estamos juntos, estaremos juntos, um dia antes dele ser preso. Isso me chamou a atenção. Acho que cabe a ele mostrar a todos nós o porquê disso tudo. Então, são esses pontos que me chamam aqui. Sobre o ponto de ser aos poucos, como eu falei da Intercept, repito, para mim, não é um trabalho digno de um portal profissional. Então, vamos esperar para ver, e eu espero que tudo isso seja muito bem aclarado, até mesmo para a campanha do Flávio. Isso é crucial. Realmente estou torcendo para isso.